que eles venham aprender, Senhor Deus, conhecer mais de Ti, Pai. E o que eu peço, Senhor Deus, que o Senhor capacite os professores a cada dia mais. Assim também, Senhor Deus, capacite, Senhor Deus, nós, os pais, as mães, Senhor Deus, a conduzir nossos filhos aos Teus caminhos, Pai, que é bom, perfeito e agradável. Assim nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém? Pode ir. Glória a Deus, vocês me escutam bem? Me ouvem bem? Deixa eu dar uma viradinha nesse ventilador, deixa eu ver se não vai me atrapalhar. Não. Glória a Deus, meus irmãos. Estou cansado hoje aí. Muito feliz, irmãos, de poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra, irmãos, dando sequência à nossa série de ministrações. Nós estamos meditando em Gênesis. Nós vamos para Gênesis hoje, mais uma vez. Agora hoje no capítulo 25. Enquanto você acha aí, capítulo 25, nós vamos fazer a leitura do verso 19 ao 26. Enquanto você acha aqui, eu vou dar uma ajeitadinha no ventilador aqui. Agora melhorou. Todos acharam? Está muito alto aí? Não? Tá bom? Está muito alto, vocês me avisam que eu falo mais baixo um pouquinho. Economizo voz. Gênesis capítulo 25, versículo 19. A palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura? Você que não tem aí sua Bíblia aí, pode acompanhar conosco aqui através do nosso projetor da tela, do telão. Eu vou ler ali até também para mim não confundir aqui, mas é a mesma tradução que a minha Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, capítulo 25 de Gênesis, verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isso. E era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre dela, ou no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Esses dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de poder, assim, essa noite, mais uma vez, Pai, ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, aprender, Senhor Deus, da Tua palavra, que nada mais é do que conhecer ao Senhor. Nós queremos essa noite, Deus, mais uma vez pedir pela Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, conforte os nossos corações e confronte também, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso ego, Pai, que esta mensagem, que essa palavra, Senhor Deus, a qual vai ser direcionada essa noite, Pai, possa gerar em nós, Pai, temor, amor a Ti, Pai. Pai, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo conduza as palavras e os momentos a qual essa noite vamos aqui meditar na Tua rica palavra, Pai. Que sejamos edificados por ela. Assim, Pai, eu Te peço, nós como igreja Te pedimos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, quem tiver celular aí, tiver internet, se você quiser compartilhar a nossa transmissão, creio eu que já está online lá no Facebook. E você pode pegar teu celular aí, só para um pouquinho, tá? Você pode pegar e compartilhar, porque é bom que você compartilhe, porque outras pessoas também, assim, são alcançadas pela palavra de Deus, né, irmãos? Nós fizemos um papel missionário de levar essa mensagem adiante. Por isso que a gente faz a transmissão, né? Não é para a gente ficar em casa e cultuar em casa, ou senão eu pregaria de casa, né? Fazer uma live.
Convidava os irmãos para assistir e pregava de casa, não precisava mais se reunir aqui. Então o culto precisa ser assim, união, estarem unidos, né, como um corpo, para que Deus fale ao nosso meio, assim, trate conosco. Mas a live é para alcançar as pessoas lá fora, os perdidos, aqueles que estão longe do Senhor, a voltar aos pés do Senhor e se aproximar dele novamente. Amém? Se alguém puder compartilhar lá no grupo da igreja, bota lá também. Amém, meus irmãos? A gente tem dado sequência então nessa série de ministrações, irmãos, que talvez às vezes você pense, mas é cansativo muitas vezes, porque a gente fica só em Gênesis, não sai de Gênesis, irmãos, mas é o princípio de tudo, e é muito importante a gente olhar para o livro de Gênesis, irmãos, com um olhar especial, porque é o livro onde fala do começo, do início, né, da criação, de como Deus escolheu um povo, de como o povo se rebelou contra Deus. Isso é muito importante a gente conhecer a palavra do Senhor. E a gente, por causa desse motivo de guerra que tem acontecido em Israel, a gente tem feito uma sequência, né? Eu tenho feito uma sequência de ministrações com a ideia, irmãos, da série A Igreja de Cristo, o Israel de Deus, né? A gente entendendo que lá há uma guerra lá no estado de Israel, né? E a gente está fazendo essa sequência de ministrações para que a gente venha entender que a igreja do Senhor é o Israel, o verdadeiro Israel de Deus. Amém? E hoje, irmãos, o título dessa mensagem, quando nós vamos meditar esse trecho desse capítulo de Gênesis, nós vamos examinar a palavra com o título A Escolha Incondicional de Deus. A escolha incondicional de Deus. Nós vamos ver hoje como Deus incondicionalmente escolhe algumas pessoas, ou escolheu, ou chamou, ou separou, como você queira, né, interpretar assim, mas de certa forma Deus separou você, escolheu você, e não foi por acaso. A palavra diz que Deus nos escolheu antes de nós estar no ventre da nossa mãe, antes que nós tivesse forma, ou seja, antes de ter uma forma humana, Deus já havia escolhido nós. Antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado esse momento para nós estar aqui. E essa escolha que Deus fez não foi porque tu é bonzinho, não foi porque nós somos legal, não foi porque nós somos bonitos, foi por amor incondicional, independente de quem nós fomos ou somos. Ele escolhe independente. Por isso talvez é difícil, irmãos, as pessoas entender quando uma pessoa leva uma vida muito desregrada, muito um enganador, é alguém que roubou, é alguém que fez algo absurdo aos nossos olhos, e de repente Deus chama pela sua maravilhosa graça. As pessoas não conseguem entender, e elas falam assim: esse cara até ontem era bandido, agora é crente. Não se consegue entender, porque pensa que Deus só chama os bons. E Jesus disse: não, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, e não para os bons. Afinal, os bons, os sãos, não precisam de médico. Mas nós, sendo conhecedor então da palavra de Deus, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso, que Deus incondicionalmente escolhe um povo. Incondicionalmente Ele escolhe o seu povo. E é isso que eu quero meditar com os irmãos nesse texto essa noite, então, para a gente meditar nessa palavra. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, nessa porção da palavra nós vamos ver e analisar aqui e ver a soberania de Deus na escolha de Jacó e Esaú. Na escolha de Jacó e Esaú aqui, irmãos, há aqui então, destaca aqui então o amor e a eleição incondicional de Deus. Então nós vamos ver aqui uma doutrina, irmãos, que é esquecida por muitos, que é a eleição incondicional. É esquecida por muitos, irmãos, e às vezes aqueles que sabem dessa doutrina, eles fazem uma nuvem de fumaça, que é para muitos não entender, achando que estão ajudando a Deus, que estão assim advogando para Deus, que estão assim, como é que eu posso dizer, fazendo Deus um Deus mais manso, um Deus que escolhe porque tu é bom, trazendo a ideia que você tem que ser bom, para Deus querer te chamar. Alguns até diziam assim: porque Deus olhou lá no futuro e viu que ia ser uma pessoa boa, por isso que Ele te chamou. Não, irmãos, Deus olhasse o nosso futuro, Ele ia ver que o nosso futuro ia de mal a pior. Porque se nós já era pecador pequenininho, tu imagina quando cresce. Se uma criança é pequena e ninguém ensina ela a mentir, ela já mente, tu imagina depois crescer. Uma criança nem sabe falar ainda, e ela derruba algo e tu fala para ela assim: quem foi que derrubou isso aqui? Se tiver outro do lado, faz assim por irmãozinho mais velho. Quem
que ensinou, irmãos? O pecado original que já habita no homem quando ele nasce, irmãos, conduz a isso. Então, irmãos, o Senhor não olhou para mim, para você, e olhou no futuro e falou: fulano vai ser bom. O Paulo vai ser pastor, ele vai pregar. Ele vai separar tempo para mim, ele vai estudar minha palavra, vai meditar e vai conduzir um povo, uma igreja lá na cidade de Treviso. Então eu vou investir nele. Não, foi antes, irmãos, foi muito antes. Muito antes ainda que eu fosse concebido, que meu pai e minha mãe escolhessem meu nome. Ele já colocou até no coração do meu pai e da minha mãe o nome que seria dado para mim. E para você também. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso texto e para a meditação dessa noite. Então nós vemos, então, irmãos, essa doutrina esquecida por muitos, escondidas por outros, que é a eleição incondicional. Como eu disse, alguns negam, outros fazem como uma cortina de fumaça, para esconder e não aceitar a soberania de Deus, que Deus é soberano e Ele escolhe a quem quer e faz como Ele quer. E não cabe ao homem, irmãos, nós, seres humanos, falar: Deus, que isso, por quê? Por que eu não? Por que não assim? Por que não assado? Que aquele realmente, irmãos, que é crente em Cristo Jesus, que crê realmente em Cristo, que entregou a sua vida para Cristo, irmãos, ele está entregue à vontade de Cristo. Quando os discípulos vão lá buscar alimento, enquanto Jesus conversa com a samaritana no poço, e eles vão, e Jesus fica ali conversando com ela, e os discípulos voltam e falam: ei, Jesus, está com fome, vamos comer um pão? Fala: não, a minha comida não é essa. Você fala: tá, mas qual é a tua comida, Senhor? Nós trouxemos pão, tu mandou nós comprar pão. Fala: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O alimento, irmãos, é algo básico, é algo necessário. Se você não comer, você morre. É algo que você tem. Então Jesus dizendo assim: o centro de toda a obra que eu tenho para fazer é fazer a vontade do Pai. Vou diminuir aqui que está me atrapalhando, irmãos. Então, irmãos, a verdade é que Ele sempre escolheu, irmãos. Não fomos nós que escolhemos desde o início. Deus sempre demonstrou na sua palavra, de Gênesis, Apocalipse, irmãos, nós vamos ver que Deus sempre nos mostra que Ele tem um povo escolhido e chamado e separado por Ele. Nós não conseguimos separar um povo, irmãos, por mais que nós se reunimos, por mais que nós pregamos o Evangelho, e esse é o nosso papel, porque o meio que Deus escolheu para salvar a humanidade, para salvar os perdidos, foi através da pregação do Evangelho. Ainda que nós preguemos o Evangelho, nós não conseguimos produzir salvação para as pessoas. Ainda que nós saiamos aqui na cidade do Treviso pregando aos quatro cantos, e falando: não, agora deu tudo certo, pregamos para cada um do Treviso, agora todo mundo vai se converter. Não vai. Porque nós não conseguimos produzir isso. Só o Senhor consegue escolher e chamar. E por isso nós vemos, irmãos, famílias grandes, enormes, às vezes com 50 pessoas, que só um optou por entregar a vida por Cristo, porque Deus chamou só aquele um mesmo. Infelizmente, aquele um, quem sabe, pelejou, orou para a família, e ele vai ver muitos partirem dessa vida sem ter entregado a vida para Jesus. Aí, irmãos, então nós olhamos que desde o início Deus sempre escolheu a nós, e nunca nós escolhemos a Ele. Por isso a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém consegue amar a Deus, irmãos. A palavra diz: não há um que quer, todos se extraviaram, todos se perderam. Não há quem busque, não há quem queira, todos se fizeram inútil. Mas o Senhor atrai a nós, irmãos. O Senhor restaura o nosso coração. O Senhor nos escolhe e nos chama ao meio de muitos, e glória a Deus por isso. E a dificuldade é essa, irmãos, é de muitos entender, e em vez de glorificar a Deus, fica questionando: mas por que Deus escolheu e não escolhe fulano? Irmãos, o mínimo nossa parte é glorificar a Deus. Falar: Senhor, obrigado, glórias a Ti que o Senhor me escolheu. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós reconhecemos algo chamado graça, a maravilhosa graça do Senhor, porque nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, ainda bem que Tu me escolheu, porque se fosse por mim, eu sou ruinzinho. Não que isso não deva mudar, irmãos. Nós vamos mudar, porque nós estamos passando um processo de santificação, e vamos ficando cada dia mais parecidos com Cristo. Vamos mudar. A ideia é que vamos mudar e melhorar a cada dia que se passa. Mas não é por isso que o Senhor nos chamou. Ele não chamou porque nós já somos bons. Então, irmãos, nós vamos ver junto, então, essa verdade de Deus,
que ele tem o seu povo, tem um povo escolhido, um Israel, ou os seus israelitas, assim, a sua igreja. E no capítulo 19, nós vamos ver aqui, então, eu quero olhar com os irmãos para esse verso, 19, e ver, olha só, vamos ver juntos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Aqui então começa falando, irmãos, sobre, esse versículo aqui introduz a narrativa da descendência de Isaque. Nós vimos nas passagens que a gente meditou, nos domingos anteriores, sobre a desobediência de Abraão, sobre o nascimento de Ismael, sobre a luta que foi para ele esperar vir o filho da promessa, que é Isaque. Ele e a esposa tentaram dar uma força para Deus, mas não deu certo, veio Ismael. E agora nós vemos a continuidade dessa promessa, dessa descendência. Essa descendência vinda de Isaque, agora o filho da promessa. E agora vemos aqui então, agora Isaque vai gerar a sua geração. E assim nós vemos, irmãos, como Deus cumpriu as suas promessas a Abraão, e trouxe Isaque para ele. Assim também nós podemos, confiar nas promessas de Deus. Que se Ele prometeu algo para nós, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, Ele é o único, e a gente já viu nos outros textos anteriores, que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando achamos que está tudo perdido. Aí que a coisa, aí que Deus entra com providência. Ainda que pareça tudo demorado, aí o Senhor entra com providência. Verso 20, olha só o que diz. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Rebeca, irmãos, aqui ela era como se fosse uma prima segunda de Isaque. Porque aqui fala, né, e nós vamos ver até que cita Labão aqui, que vai ser o sogro de Jacó. Jacó vai, casar com uma das suas primas, ou com duas, melhor assim dizendo, as filhas de Labão. Então aqui já por isso que aparece Labão aqui até como um irmão. Então aqui Rebeca era uma prima de segundo grau de Isaque, a irmã de Labão, que no futuro vai ser sogro de Jacó. O casamento de Isaque aqui, irmãos, e Rebeca é apresentado como parte do plano soberano de Deus para a linhagem que viria na vinda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que nós vemos aqui, irmãos, agora trazendo para nós, é que o relacionamento de Isaque e Rebeca nos mostra a importância de nós buscar cônjuge para nós. Para os jovens que aqui estão hoje, temos alguns jovens que não são casados ainda, nós já casamos e já errou no casamento, quem sabe, mas Deus pode transformar. Mas para os jovens que aqui estão, meus irmãos e irmãs, e que quem nos vê também, pense antes de escolher. Pense muito, ore muito, busque a Deus. Busque a Deus, porque aqui nós já vemos que o relacionamento e a importância de buscar aqui então alguém que compartilhe da mesma fé e do mesmo compromisso com Deus. Que é difícil, irmãos, porque às vezes a gente se converteu depois que já casou há muitos anos. Mas agora os jovens que estão vindo agora, eles precisam pensar no futuro e já escolher com base na vontade do Senhor. Com base na vontade, que não adianta você pegar alguém que estava lá não sei aonde e falar assim, eu vou converter. Ore primeiro, busque, espere então se converter primeiro para depois casar, para depois assumir uma aliança, um compromisso. Eu sinceramente, irmãos, eu vou ensinar, pode ser que isso não aconteça, mas eu vou ensinar para minhas filhas e vou ensinar para o Pablo também, que escolha alguém da parte de Deus para casar, para não atrapalhar eles na caminhada deles, e alguém que ame mais a Deus do que elas. Minha filha falar assim para mim, pai, não, eu vou casar, mas é assim, pai, não, ele quer orar, e tudo tem que orar, tudo ele fala que tem que buscar Deus, aí vai para o serviço e fala, não, temos que orar, ver se essa porta é boa. Pai, ele não decide nada, é tudo dependendo de Deus. Minha filha, case logo esse homem, não deixa eu fugir. Irmãos, a esposa precisa amar mais a Deus do que ao cônjuge, do que o marido, do que a mulher. Então a escolha nossa, irmãos, tem que ser assim, com essa visão, pensando que essa esposa ou esse marido, se amar mais a Deus, com certeza vai dar certo, irmãos. É a certeza que vai dar certo. Agora, porém, se você escolher alguém que não ame a Deus, vai ter problemas, certamente vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Vai.
Vai, isso não precisa ser longe para ver, é só você olhar para a vida real, nosso cotidiano. Vai afastar, porque não vai te afastar com palavras difíceis, não vai te afastar com não quero mais tu vai na igreja, não, com convites legais. Que hora que é o culto domingo? Às 7 horas. Estava pensando na pizzaria contigo. Pois é, né? Não, vamos, né, amor? Não, mas vai na igreja, vai no culto, vai. A pizza marquemos outro dia, faz aquela cara de que... Aí a esposa olha, a namorada olha, o namorado olha e fala assim, ai, tadinha. Outro dia eu vou no culto. Outro dia eu sirvo a Deus. E passa um culto, e passa mais um, e passa mais outro. E amanhã é isso, amanhã é aquilo, vamos viajar, vamos passear, vamos... Quando vê, se afastou totalmente de Deus. E nós como pais precisamos alertar os nossos filhos, nossas filhas para isso, meus irmãos. Para que elas não venham se afastar de Deus, porque esse homem, essa mulher no futuro vai incomodar nossos filhos. Vai atrapalhar no relacionamento. Vai haver traição. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque eu sou fiel à minha esposa, não porque eu amo ela. Porque eu amo a Deus. Em primeiro lugar, eu amo a Deus. E não é que eu não quero entristecer ela. Eu não quero entristecer a Deus. Assim uma esposa também, ela vai olhar e falar assim, eu amo meu esposo. Mas ela vai temer a Deus e falar assim, Deus, tu me ama tanto, tu me amou com tanto amor. Não vou fazer isso. Porque ao trair o marido, ela vai entender que está traindo a Deus. E não só o marido, porque se for só pelo marido, o marido se troca, amanhã tem outro. Namorada se troca também, amanhã passa, o tempo voa. Então, irmãos e irmãs, e os solteiros e as solteiras, olhem para isso. Escolha e faça a escolha certa. Escolha um homem, as mulheres que ame mais a Deus. Escolha também então um marido que ame mais a Deus do que a você mesmo, que com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E nós ensinamos nossos filhos, né, irmãos? Como eu falei, eu vou ensinar minhas filhas, vou ensinar o Pablo. Agora, se eles fizerem a escolha errada, pois não vem chorar, não vem se lamentar. Porque pai. Eu falei assim, eu te ensinei o caminho correto. Eu te ensinei o que era certo. Busque nos lugares certos, se você quer algo bom. Né, irmãos? A gente escolhe o lugar que a gente vai estar. Quer comer uma pizza, vai na pizzaria. Quer comer um hambúrguer, vai na hamburgueria. Quer comer um pastel, vai na pastelaria. Tu vai buscar algo que está direcionado. Até no mundo é assim. Agora, se quer uma esposa excelente, que tema a Deus, que seja crente verdadeiramente, que é uma esposa que seja temente a Deus. Não deixe se levar pela beleza, irmãos. A beleza passa. A beleza exterior passa. Ficamos gordinhos, ficamos barrigudos, né? A esposa também vai passar a beleza dela e o amor permanece. O amor permanece. Glória a Deus, meus irmãos. E a verdade é, irmãos, então que ambos, quando eles fazem a vontade de Deus, irmãos, eles cada dia que passa, eles fazem mais a vontade de Deus, e assim se tornam mais parecidos com Cristo, aos dias que se passam, dias após dias. E não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque olha, vamos olhar para o texto, que interessante. Olha só. Que diz o texto ali no verso ainda que nós estávamos fazendo leitura, verso 20. Era Isaac de 40 anos. 40 anos o cara levou para achar a varoa. 40 anos, não teve muita pressa não. Ele esperou em Deus, esperou a vontade de Deus, esperou então Deus preparar essa Rebeca para ele, literalmente. Ele esperou, então ainda há esperança, né, irmãos? Ainda que a gente olhe e pense, não, mas eu estou avançado já e eu acho que eu vou ter que pegar a primeira que passar. Não pegue. Não pegue, porque vai dar problema. O casamento, irmãos, é uma aliança de Deus que deve ser honrado, vivida em compromisso com Ele, primeiramente. Se nós conseguirmos viver o casamento honrando a Deus, irmãos, o resto vai dar certo. Não vai ter problema que vocês não vão superar junto, se Deus estiver nesse relacionamento. Agora, se Deus ficar de lado, primeiro problema, vai pegar fogo na casa. Vão derrubar a casa tudo e vão ficar morando na rua. É igual a guerra. Eles fazem guerra, derrubam tudo, uma cidade inteira, bomba e bomba e bomba. Depois o que eles fazem? Se reúne tudo e fala, vamos reconstruir. Poderia ter sido resolvido sem guerra. O casamento também é assim, irmãos. A maioria das coisas tem que ser resolvido sem guerra. Porque a guerra quebra tudo, demole tudo, depois tem que reconstruir tudo de novo. Você fala, não acredito, quebrou meu prato que a minha nona tinha dado. O prato não volta mais, a nona até morreu.
Aquele dia quebrei a xícara que a avó me deu. Acabou, assim, não pode remendar, mas acabou. Se a nona tivesse viva, ela ia olhar e falar assim: o que aconteceu com a xícara que eu te dei? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos para o verso 21. Verso 21 diz assim: Isaac orou e orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora imagina, irmãos, a complicação para Isaac, para Rebeca. Isaac era o filho da promessa. O pai dele havia orado, esperado, o pai e a mãe dele, quem sabe tentaram dar uma ajudadinha para Deus ali, ajudar Deus, e ela, não, vai cagar ali, fica com Agar e concebe um filho, quem sabe vai ser o nosso filho da promessa. Tentaram dar uma ajudinha, mas não deu certo, nasceu Ismael, e foi um problema, e é um problema até hoje, como nós já vimos. Agora imagine então, irmãos, para esse pai, essa mãe, para Isaac e Rebeca agora, olhando para trás e vendo o seu pai Abraão, que também foi falado por Deus que seria pai de multidões, que a descendência dele seria pai de multidões. Aí ele casa e a Rebeca é estéril. Sabe o que é bom disso, irmãos? É que ele aprendeu com os erros dos pais. Talvez você vai aprender muito com os erros dos pais. E é muito bom vocês aprenderem com os erros dos pais. Talvez os pais fizeram más escolhas. Talvez os pais seguiram maus caminhos. E os filhos vão seguir caminhos melhores. E vão olhar e vão falar assim, não. Eles podiam muito bem falar assim: ô Rebeca, o que tu acha de nós fazer igual o pai e a mãe fizeram? O meu pai fez, e a mãe. É isso, né? Chamaram uma serva e conceberam um filho. Não, ele olhou para trás e viu que deu errado. Ele viu que deu errado, que nasceu o seu irmão Ismael. Ele falou: não, eu não vou tomar a atitude que meu pai e minha mãe tomaram. Eu vou fazer diferente. Eu vou orar. Orar e esperar. E é difícil, né, irmãos? Não sei qual é mais difícil, se é orar ou se é o esperar. É os dois. Mas a palavra diz que então Isaac agora olha para trás, quem sabe no retrovisor da vida, vê tudo isso, vê o que acontece, o que aconteceu e o reflexo que deu pelas atitudes da sua mãe e seu pai. E ele não tenta dar um jeitinho como Abraão fez. Ele não tenta. A palavra diz que ele orava insistentemente, ou seja, continuadamente. E a ideia aqui, irmãos, é de orar com argumento. Argumento, irmãos, é tu argumentar com Deus em oração. E argumentar com Deus não é você inventar desculpas, é você ser sincero e falar com Deus sobre as promessas dele para a tua vida. Mas a pergunta de Deus, se ele fizesse hoje para mim e para você, sabe qual seria? Por quê? E será que o nosso argumento seria bom para Deus dar aquilo que nós estamos pedindo em oração? Porque a hora que nós vamos pedir em oração, irmãos, nós precisamos ter essa ideia, irmãos, de argumentar com Deus, de continuadamente argumentar com Deus. Afinal, Isaac aqui tem um bom argumento, irmãos. Ele olha, quem sabe, para o Senhor e diz assim: Senhor, como virá de mim uma grande nação, se a minha esposa é estéril? Ele não fala assim: me dá alguns filhos aí, porque eu quero ter filho, porque o Ismael já tem filho, e Ismael não é da tua nação, eu sou da tua promessa e tu não me dá filho. Não, eu só quero filho. O argumento é: Senhor, o Senhor prometeu, mas como se a minha esposa é estéril? Ou seja, o que ele fala para o Senhor é: dai-me, Senhor Deus, filhos, para que eu possa cumprir o propósito. Ou um filho só ele está pedindo para o Senhor. E a palavra diz que em Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos errado, porque pedimos para o nosso próprio deleite. E essa é a realidade, irmãos. Muitas vezes nós pedimos para nós, os nossos argumentos são fracos, são errados. E esses argumentos, irmãos, precisam ser do fundo do nosso coração. Não adianta falar só daqui, né? Só da nossa voz, porque Deus não se impressiona com a nossa voz. Se você pedir algo daqui, eu até, quem sabe, vou tentar te ajudar. Mas Deus sonda o nosso coração. E Ele sabe a intenção do nosso coração, o para que disso. E como é que nós vamos mudar isso? Em oração, quebrantando o coração na sua presença. Vai mudar. Ele transforma o nosso coração. Ele muda o nosso coração. Então é orar para Ele, pedir as coisas certas, para as coisas certas, para a glória dEle.
Ou seja, chegamos até Deus e falamos: Senhor, eu quero um emprego melhor. Para quê? Para ganhar melhor, passear bastante, comprar um carro do meu sonho. Fala, para quê? Não, para isso, para mim comprar um carro, para mim passear mais, para o meu... E Deus vai falar: não vai acontecer, não vou te dar. Quer algo para te se afastar de mim. E é o que acontece para muitos irmãos. Muitos estão tão bem que Deus fica fora. Está tudo tão bom que, Deus depois, vai. Aí quando estão lá na velhice, quando estão lá no hospital, quando estão doentes, quando vem um negócio que não tem mais como resolver, com os bens ou com aquilo que conquistou, aí chama os irmãos crentes: pô, vem orar, pô, vem aqui trazer uma roupinha para mim no hospital, que ninguém vê. Cadê os amigos de festa? Cadê os amigos de balada? Cadê os amigos do churrasco? Os amigos da casa de praia? Ninguém vai, irmãos. Quem vai lá ajudar é os crentes, é os cristãos. Glória a Deus por isso. Muitas vezes, eu quero meu aposento. Irmãos, eu vi isso, verdadeiramente. Quantos falavam: não, eu quero meu aposento, porque quando eu me aposentar, olha, eu vou servir melhor a Deus. Demorou, se arrastou, irmãos. E quando veio, adivinha? Que servir a Deus nada. Vou pegar mais 2 empregos, vou trabalhar mais não sei aonde, e vou não sei o que, vou comprar uma casa na praia, um avião, um prédio, e Deus: depois do dia nós vemos Jesus outro dia, lá no céu eu falo com Jesus. Como é que fica? Aí fala: não, quero meu aposento para comprar uma casa própria, para comprar uma casa na praia, irmãos, para descansar. Isso não é errado, irmãos. Eu não estou dizendo para os irmãos que é errado. O problema é que não pode afastar nós do propósito de Deus. Aí muitas vezes a gente quer algo e nos afasta do propósito de Deus. E a gente sabe que se a gente pedir as coisas que vão nos afastar do propósito de Deus, não vai dar certo, irmãos. Deus muitas vezes nem vai nos abençoar. E o certo seria, irmãos: Senhor, eu quero um emprego melhor para mim ganhar mais e investir, quem sabe, mais na minha família, na minha vida, no meu ministério, naquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero ser um abençoador da tua obra, não só na igreja que tu congrega, mas quem sabe abençoar alguém lá fora. Que é isso que a palavra de Deus pede para que a gente faça. Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar alguém. Alguém que esteja vivendo na tua palavra, alguém que sabe está passando por uma luta e... porque não vai ajudar, irmãos, qualquer um também, irmãos. Meu Deus, assistencialismo nós não podemos fazer, irmãos. A pessoa está com a vida toda errada, tu vai lá e leva uma cesta básica para ela. Ela tinha um trocadinho para pagar energia, ela vai lá e compra uma caixa de cerveja, compra um churrasco, chama os parentes e faz uma festança. Na segunda-feira ela te liga de novo e fala: traz mais uma cesta aí, já acabou aquela. Ajudar os irmãos. A palavra diz que que a igreja crescia e os irmãos tudo tinha em comum. Ninguém passava necessidade. Uns ajudavam os outros. Em Atos 2 fala. E a igreja crescia. E quem estava de fora falava assim: vou me converter, nem que seja para não faltar nada lá em casa. Porque lá eles têm. Mas hoje não, irmãos. Hoje virou moda a gente assistencializar. E não pode ser assim, irmãos. É bom fazer a obra de Deus, mas eu não posso pegar um cara que nunca mudou a vida, que não muda a vida dele, uma pessoa que não mudou, uma mulher que não mudou, está toda a vida na mesma coisa, e você ajudando a assistência, você vai só piorar a vida dele, ou a vida dela. Então nós precisamos olhar: está servindo a Cristo? Olha, eu trago um alimento, mas eu vou trazer Cristo para a tua vida também. Só falar: tá, o alimento eu quero, mas Cristo deixa para outro dia. Você, então essa vai ser a última cesta que eu vou te dar. Amém, meus irmãos? Vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Vamos voltar aqui para a nossa meditação. Então vemos aqui, irmãos, que a oração de Isaac aqui por Rebeca revela a confiança no Senhor. Ele confia no Senhor para resolver as situações impossíveis aos olhos humanos. E assim nós também devemos fazer, irmãos. Confiar em Deus. Saber, irmãos, que o Senhor ouve as nossas orações. Saber que a persistência em oração, Deus sabe todas as coisas, sabe, mas... irmãos, a palavra diz que nós devemos orar sem cessar, orar e pedir em oração, pedir, levar uma vida de oração, irmãos. Eu acho que para a nossa geração, a parte mais difícil não é só vir no culto, a parte mais difícil é orar. Eu falo por mim, como pastor, é difícil, irmãos. Parece que a gente tem tempo para tudo, você fica procrastinando para orar depois. Eu vou te dar mais uma olhadinha aqui, Jesus. Tá, eu vou ler uma palavra, eu não vou sair do Facebook, tá? Tá bom. O Senhor já me cobrou. Mas eu vou ler uma palavra, tá? O Espírito Santo falou: vai orar. Não, uma palavra. Quando vê, tu leu 5 capítulos já. Passou 1 hora. O Espírito Santo, e a oração?
Eu vou lhe orar. Jesus, obrigado por essa palavra que eu li agora. Amém. Irmãos, nós procrastinamos, nós trocamos, damos uma desculpa para não ter esse tempo de oração, irmãos. E a oração é necessária para nós, irmãos. É necessária, é algo que Cristo falou para nós devemos orar. Nós devemos buscar a face do Senhor sempre em oração. Alguns estudiosos dizem, né, irmão, falam sobre a oração, que a oração ativa o lobo frontal, acho que é o nome, a palavra certa, que é a parte frente do cérebro aqui. Eles fizeram algumas ressonâncias, né, e enquanto botavam uma música para tocar no ouvido da pessoa que estava sendo feita a ressonância, o sangue vinha mais assim para a parte do ouvido. E daí quando eles mandavam a pessoa orar, o sangue focava tudo na parte da frente, que é a parte de decisão do cérebro. É a parte onde você decide as coisas. Por isso que a oração é importante, irmãos. Porque sabe aquela coisa que às vezes você está na dúvida do que vai fazer? Já aconteceu contigo isso? E você começa a orar, e tu ora, parece que está te dando até uma dor de cabeça. Começa a doer aqui assim, ó. Aí tu para de orar, acabou a tua oração, tu, eu vou fazer isso. Eu vou decidir assim, como diz a Alice. Você decide, irmãos, porque a parte da decisão depende da oração, fortalece. Você não toma decisão segundo a tua vontade, mas segundo a vontade de Deus, e aí dá certo. Glória a Deus por isso. Verso 22, irmãos. A oração, irmãos, é importante, é a chave que abre as portas, ainda que elas pareçam fechadas, impossibilitadas pelas nossas forças. O Senhor abre as portas quando nós estamos em oração. Verso 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou o Senhor. Não tinha ainda ultrassom, irmãos, irmãs. Não tinha ultrassom, não dava para fazer ela ir lá fazer um ultrassom, mas ela falou: tem alguma coisa errada aqui dentro de mim. Tem alguma coisa errada dentro de mim, porque as crianças lutavam dentro dela. Ela estava grávida de gêmeos agora, e os gêmeos lutavam dentro dela, do ventre dela. Ela falou assim: não tem como. Ela falou: só Isaac, vamos lá fazer um... Como é que é o nome daquele ultrassom? Esqueci o nome até agora. Morfológico. Não. O que ela fala, que a palavra diz? Que ela foi e consultou o Senhor. Então o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele passou para ela, falou assim: eu vou te dar o resultado do ultrassom. Deus dá o resultado para ela, né? E a palavra diz então que dentro dela os dois filhos lutavam no ventre dela. E aqui começa a revelar, irmãos, a rivalidade que havia, que já existia antes mesmo deles nascer. E aqui demonstra, irmãos, também a eleição incondicional de Deus, na escolha incondicional de Deus. Porque olhando para Isaac, irmãos, Ismael, fica lógico. Quando nós olhamos para a história de Isaac e Ismael, fica bem lógico. A gente fala: não, claro que Deus vai escolher Isaac. Porque Isaac é filho de Abraão com Sara, é o filho da promessa, realmente. Não ia escolher Ismael, porque Ismael foi da serva. Mas agora não. Agora são dois filhos da mesma mãe. E mais, gêmeos no mesmo útero. Aí nós vemos a escolha de Deus agora entre as duas crianças, que ainda não eram bem formadas. Mas Deus escolheu elas ainda no ventre. Então quando nós olhamos para a história de Sara e Abraão, a gente olha que fica lógico. Claro, Deus não ia escolher o filho da serva, o Ismael, mas agora é diferente. Então Deus mostra aqui dois povos para ela. E o verso 23 diz assim, irmãos: respondeu o Senhor. Olha a resposta, olha o diagnóstico, olha o morfológico, o resultado daqui do ultrassom de Deus para ela. Disse assim o Senhor, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Eles se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Olha o que Deus mostra aqui então, irmãos. Deus já havia escolhido um. Falou: não, eu já escolhi um. E a escolha de Deus não é pela lógica humana. Porque pela lógica humana, o filho mais velho era o herdeiro de tudo. Mas Deus falou: não, eu escolhi o mais moço. E o mais velho vai servir o mais moço ainda. Então, irmãos, a revelação de Deus aqui para Rebeca sobre o destino dos seus filhos demonstra a soberania de Deus na escolha de Jacó sobre Esaú.
e que vai contra, como eu falei, a tradição e a cultura da época, contra a cultura também, talvez de hoje, irmãos, porque hoje muitos dizem que Deus escolhe o homem bom. Não, Deus te chamou porque tu é bom. Não, Deus não nos escolhe, irmãos, porque o homem naturalmente não é bom, e nós falamos aqui ao início. E o homem natural pode até se esforçar em escolher a Deus, irmãos, mas logo se cansa, porque não consegue demonstrar o amor verdadeiro por Jesus. Eles até dão alguns frutos, mas logo os frutos apodrecem. Essa é a verdade, irmãos. O homem que se esforça para ser salvo, ou buscar a sua salvação, ou pagar um preço por sua salvação, ou ser um eleito incondicionalmente por Deus, ele não consegue, porque as frutas logo apodrecem. Dá um frutinho, 2, 3 e logo passa. Ou seja, como a palavra diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então a tradição daquele tempo, irmãos, dizia que o filho mais velho herdava os bens, o patriarcado ou o reinado. Ou seja, o pai morria, o filho que nasceu primeiro, o filho mais velho, assumia. Vai ficar no lugar do rei, vai ficar no lugar do pai, vai ser o chefe dessa família. Ele que vai ficar com a herança. Se tinha 3 boi, ficava 2 para ele e 1 para o segundo. Se tinha só 2 boi, ficava os 2 boi para ele, e o outro ficava sem nada. O filho, então, o primogênito, aquele que nasceu primeiro, ele ficava com essa herança ali, era por regra, já naquele tempo, pela cultura daquele tempo, que ele ficava com a herança de tudo, inclusive da autoridade do pai sobre toda a família. Quando o pai morresse, ele seria o líder daquela família, que era o caso de Esaú. Era para Esaú ser, porque Esaú nasce primeiro. Mas Deus já disse, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, os filhos são da mesma mãe, da mesma gestação, mas eu escolhi o outro. Eu escolhi o mais novo. E isso, irmãos, acontece desde aquele tempo até hoje, irmãos. Deus não se impressiona com a nossa beleza. Deus não se impressiona com o que nós temos. Deus não se impressiona quando nós oramos mais ou oramos menos. Deus não se impressiona quando nós damos uma oferta maior ou uma oferta menor. Deus não se impressiona se tu ajudou alguém ontem e ajudou alguém hoje, ou se não ajudou ninguém. Deus não se impressiona. Ele não se impressiona com isso. Deus não se impressiona porque Ele é soberano sobre todas essas coisas, e desde aquele tempo até hoje, e Ele que sempre escolheu, Ele que sempre escolhe, e não é por méritos, irmãos, não é porque nós somos merecedores, é por soberana graça. E como eu falei aqui no início, por isso que às vezes no meio de uma família de 50, nós vemos um só. E esse um peleja, ele ora, ele prega para essa família, ele está lá no meio, ele leva uma bordoada, mas ninguém quer. Todo mundo acha ele por louco. Ele fala, que louco, só quem é que é um louco? Por que é louco? O que aconteceu? Ele caiu, bateu a cabeça? Não é crente. É cristão, isso aí se converteu agora. É louco. E passa uma vida inteira, e por isso que Deus escolheu ele, e glória a Deus por isso. Ele está ali pelejando, está ali lutando contra as emboscadas que muitas vezes é preparado para ele, até familiar, porque a palavra diz que a luta nossa seria na nossa família. Às vezes os próprios da casa estão armando contra ele, contra ela, estão tentando derrubar, estão tentando fazer um monte de coisa, estão tentando que ele peque. Uma vestinha, ó, e aí, quer beber uma hoje? Bebe uma com nós. Não bebe, você sabe que alguém que tem, não tem ninguém que venda. Nós somos nós somos crentes, ninguém vai te entregar. Pode beber, pode tomar, pode fazer, fica à vontade. Não é sobre beber porque pode e não pode, irmãos, não é isso. É só porque eles querem ver tu errar. Eles tinham enfiar o dedo na cara e falar, não era tu? Mas glória a Deus, né, irmãos, que a soberania de Deus mostra para nós nas suas escolhas, que Ele escolheu então Jacó sobre Esaú, ilustra então a sua liberdade, irmãos, de eleger, ou de chamar, ou de separar quem Ele quer, ou quem Ele deseja, independente dos méritos humanos, irmãos. A eleição de Deus não é, e não se baseia em critérios humanos, mas em seu plano soberano e misericordioso. Essa é a verdade, irmãos. Verso 24. Cumprindo então os dias para que desse a luz, eis que achava os gêmeos no ventre. Saiu o primeiro, estou lendo 25 também, tá, irmãos? Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso se chamou, ou chamaram ele de Esaú.
O verso 24 aqui fala do nascimento então dos gêmeos, né, irmãos? Confirma a promessa de Deus de multiplicação na descendência de Isaac. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas traz esperança também para nossas vidas, né, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por isso que nós meditamos na palavra de Deus, porque nós temos a convicção das promessas de Deus que se cumpriram. E assim, se Ele cumpriu lá atrás, Ele vai cumprir hoje, porque Ele continua sendo Deus. Ele não envelheceu, nós envelhecemos. Nós ficamos mais velhinhos, nós ficamos mais cansados. Mas Ele não. Ele é o Deus ontem, hoje e sempre será. O mesmo Deus, soberano que cumpre as promessas. Deus cumpre as suas promessas, irmãos, no tempo certo. E mesmo quando tudo parece tudo perdido, a gente sabe que Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle dEle. O verso 25 então, irmãos, fala que nasceu Esaú. Primeiramente Esaú. E a palavra aqui diz que ele era todo peludo. Talvez seja meio descendente de Esaú. Como diz Alice, o pai é um peludão. Então, Esaú era assim, irmãos. Por isso que o nome dele foi colocado Esaú. Porque ele era peludo mesmo. E aqui traz a diferença, irmãos. E olha que interessante, eu não trouxe hoje aqui ainda, mas semana que vem eu vou trazer aqui uma árvore genealógica. Quem sabe o que é? Sabe? É história, desde Adão, Eva, os filhos de Adão e Eva, Abraão. E eu vou trazer, vou colocar aqui, a gente vai entender um pouco disso tudo. E a gente vai entender por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Porque talvez, irmão, eu peludão assim, seja um descendente de Esaú. Quem sabe? Mas sabe o que é bom disso tudo, irmãos? É pela sua misericórdia Ele me chamou. Talvez você seja descendente de Ismael, mas Deus te chamou. Deus te escolheu por sua pura graça, por sua pura vontade. Ele olhou para ti e falou: não, eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar ela, eu vou chamar ele. E nós vamos entender isso, eu vou trazer aqui para a gente olhar. Mas voltando aqui para o texto então, irmãos, aqui explica o nascimento então de Esaú, descrito de uma forma peculiar, irmãos, aqui destacando a sua aparência física e única. Semana que vem nós vamos meditar na segunda parte desse capítulo e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E o verso 26 então, irmãos, fala assim: depois nasceu o irmão e segurava a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos quando Rebeca deu à luz. Olha só, irmão, 70 anos. Ele tinha quanto quando casou? 40. Imagina uma esperinha de novo, mais uma espera agora. Foi provado, né? Aí ele balançou as duas vezes? Não, porque a palavra diz que não balançou. Em fazer igual o pai dele, tentar ajudar Deus e ter um filho fora. Ele falou: não, vou esperar em Deus, porque Deus prometeu, vai dar certo. E veio. Então a palavra diz que ele já tinha aqui, já era avançado de idade. E aqui, irmãos, Jacó aqui significa suplantador. Ou seja, o que é o lugar do outro? Traiçoeiro. Segura no calcanhar. Sabe aquele cachorrinho que vem por trás? Tu passa e olha, tu dá um carinho. Ai, tô aqui, tu sai ali, cá, na calça, no calcanhar. Traiçoeiro. Isso foi dado o nome para Jacó. Que a palavra diz que quando nasceu Esaú saiu, estava saindo do ventre da sua mãe e ele estava agarrado no calcanhar. Aí muitos sabem que falam, irmãos, diz assim: não, Deus elegeu e chamou, a eleição foi feita, o chamado de Jacó, porque Jacó era um guri bom. O cara é enganador. Imagina, irmãos, quem de nós seguiria agora hoje o Jacó? Ninguém. Mas eu falo: não, Deus, tu é louco. Tá doido, é? Como é que tu vai escolher esse cara se o nome dele já é enganador? É suplantador. Talvez muitos olhem para nós também assim: oh Deus, que tu foi escolher esse aí? Que tu foi escolher essa? Enganadora, suplantador, traiçoeiro. Então o nascimento de Jacó aqui, irmãos, é marcado por uma luta já desde o ventre materno, indicando que seu caráter e a sua futura jornada seria de desafios. Como eu falei agora, muitos olham para essa passagem e pensam: ah, Jacó era um cara bom, por isso que Deus chamou ele. Então a verdade é, ou Deus se enganou, irmãos, ou que não aconteceu. Nós sabemos que Deus não se engana. Deus não se enganou. Jacó não enganou a Deus. Deus sabia quem era Jacó. No ventre da sua mãe ainda, ele já sabia quem era. E ele assim escolheu Jacó. Ou Jacó era ruim mesmo,
E Deus o chamou para que ele fosse glorificado. Porque Deus não veio para os sãos, irmãos. Deus veio para os doentes. Aquele que não reconhece Cristo como seu Salvador, ele se acha bom. Ele se acha são. Fala, não, se eu merecer, quem sabe um dia eu vou para o céu. Não vai, ninguém merece. Jacó era ruim mesmo, irmãos. A palavra diz aqui o nascimento dele, o nome, o significado do nome dele já diz isso. E a história vai dizer, nós vamos meditar mais para frente na história dele, você vai ver o que ele fez. O que ele fez para assumir essa primogenitura. O que ele foi capaz de fazer, enganar o seu pai, com a ajuda da sua mãe. Nós vamos ver que a mãe ouve uma conversa do pai com Esaú, falando, olha, vai fazer uma caça lá e traz uma comidinha, porque Esaú era o preferido do pai. Vai fazer uma caça lá, Esaú era um caçador, vai buscar uma caça e faz aquela comida que só tu sabe fazer. Pai gostava de comer uma caça. A mãe escuta a conversa e fala assim, não, teu pai falou que a hora que Esaú voltar com a caça, ele vai abençoar. E vai abençoar a vida dele, dar primogenitura para ele, porque ele já está meio pensando que vai morrer. Aí Jacó fala, e aí? A mãe dele fala assim, o seguinte, tu vai lá e traz 2 carneiros para mim, que eu vou preparar aquela comidinha boa que teu pai gosta, antes de Esaú voltar. E aí tu vai pegar a pele do cordeiro e vai botar na tua mão, no teu braço, no pescoço, e nós vamos lá para o teu pai orar por ti. Ele fez o que ele botou? Ele botou e foi lá, o pai dele não enxergava muito bem, já estava avançado de idade, Isaac, ele colocou o braço, a mão. O pai falou assim, mas engraçado, né? Tu tem a voz do Jacó? Deixa eu te dar um abraço. Mas tu tem o corpo de Esaú? Aí eu falei, tá pai, então eu trouxe aqui, eu preparei a caça, mas como é que tu pegou a caça tão rápido? Não, é que a hora que eu estava indo para caçar, o animal veio de diante a mim, de encontro a mim. O teu Deus preparou isso aí. Olha o Jacó. Aí o pai falou, então baixa a cabeça que eu vou te abençoar. E abençoou, falou, olha, quem se levantar contra ti vai ser corrigido, e tudo eu te abençoa, quem te abençoar vai ser abençoado. E o pai comeu, saiu, daqui a pouco chegou Esaú. Ô pai, trouxe aí o... É tu, Esaú? É. Ah, teu irmão já veio. Já abençoei, já dei as bênçãos a tudo. Então ele estava me enganando. Aí tu pensa, irmão, se fosse para uma eleição, se fosse um chamado de Deus para Jacó, porque ele era um cara bom, tu imagina? Ele enganou o próprio pai. Deus olhou e falou, não, esse cara eu não quero. E mais para frente nós vamos ver então na segunda parte desse texto, domingo que vem, irmãos, o porquê disso tudo que aconteceu. Mas eu quero abrir em Malaquias com os irmãos agora para nós encerrar. Você pensa, o pastor vai falar de dízimo, abrir em Malaquias. É só isso que a gente aprendeu, né, irmãos? Que Malaquias fala de dízimo e oferta, mas não, vamos ver. Vamos ver o que fala aqui então em Malaquias. Malaquias capítulo 1. É o último livro do Antigo Testamento. Eu vou ali acompanhar ali no telão. Abriu já. Tá. Mas enfim, Malaquias capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5. Olha o que diz a palavra do Senhor ali. Profeta Malaquias. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que tenhas amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado cidade, e contra quem o Senhor está irado para sempre. Eu acho que era ali, né? Os olhos, pode passar por 5. Os vossos olhos o verão, que é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Mas o que chama a atenção, irmãos, é o verso 2 ali que diz:
Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. E o verso 3: porém aborreci a Esaú. E aqui, em algumas traduções, diz: odiei a Esaú. E quando nós olhamos para isso, irmãos, antes de tudo, no ventre, muitas vezes alguns olham, ou nós muitas vezes olhamos e falamos: não, mas é uma injustiça, que essas crianças não tinham feito bem ou mal. Parece injusto Deus escolher alguém e não escolher o outro, por quê? Olhamos às vezes para Deus e pensamos: será? Quando olhamos para esse texto, irmão, por isso que muita gente pula essa parte aqui. Ninguém quer pregar essa parte. Ninguém quer meditar nessa parte. Ninguém quer acreditar nessa parte. Como eu falei, faz uma nuvem de fumaça sobre a eleição de Deus incondicional e fala: não, vamos tapar isso aqui. Vamos falar de outras coisas, vamos falar da vitória, vamos falar disso, daquele outro, mas isso aqui não. Isso aqui vai impedir, quem sabe, muita gente entrar. Sabe, não, vão achar que Deus é injusto, vamos advogar para Deus, Deus é bonzinho. Mas vamos ver o que Paulo, para nós finalizar, fala em Romanos 9, capítulo 9, verso 9 ao 18, nós vamos ler. Vamos ler e vamos finalizar aqui, meus irmãos. Nove ao 18. Olha o que diz. Porque a palavra, todos acharam? Romanos 9 ao 18. Você pode acompanhar com nós aqui no telão. E depois você guarda, separa esse texto para te ler também em casa. É muito interessante. É muito bom para entender isso tudo, irmãos. Que a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque está escrito: diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Como disse os discípulos, Jesus dura esse discurso. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, olhamos para o que Deus fez ali com Isaque e quem ele escolheu, e nós olhamos e falamos assim, muitas vezes o nosso coração é tendencioso e falar: que injustiça, essas crianças nem eram nascidas ainda. Mas mostra a soberania de Deus, irmãos, que Ele escolhe quem quer, da forma que Ele quer. E sabe o que é bom, irmãos? Quando nós entendemos a eleição incondicional de Deus, irmãos, nós não ficamos frustrados e achando que Deus é injusto. Nós ficamos alegres, contentes, felizes por Ele ter nos chamado, porque realmente Ele ter nos chamado sabendo que nós não somos bons, por Ele ter nos chamado no meio de tantos, quem sabe no meio da tua família, no meio da minha família, quem sabe tantos. Eu falo assim: aquele ali, ó. Mas por quê? Porque é bom? Não, porque eu quero aquele ali. Quem sabe um descendente de Esaú, como eu falei, mas agora vai fazer parte do meu Israel, do Israel de Deus. E nós vamos entender domingo que vem por que Israel, irmãos. Porque por causa de Jacó, que Jacó vai ter o nome mudado para Israel. Por isso que a igreja é o Israel de Deus. Somos israelitas por causa de Jacó. Somos chamados pela fé a ser filhos também do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós finalizar com uma oração.
Então, irmãos, a verdade é que Deus não chama nós porque nós somos bons, e sim porque Ele é bom. Então, irmãos, a verdade é que nós temos duas reações: ou achamos que Deus é injusto, ou nos colocamos aos seus pés, melhor assim dizendo, e damos glórias a Ele. Damos glórias a Ele porque Ele tem demonstrado o seu grande amor, a sua misericórdia, ter nos chamado pela sua maravilhosa graça, irmãos. E nós entendemos também, irmãos, por esse texto que essa noite foi ministrado ao nosso coração, que nossas lutas desde o início, irmãos, da nossa vida, são para moldar o nosso caráter, para preparar, irmãos, o caminho para o cumprimento do plano de Deus nas nossas vidas. Eu quero te convidar a orar nessa noite, e a tua oração, eu quero que você curve sua cabeça e faça uma oração de gratidão ao Senhor. Se havia algum questionamento dentro do teu coração, e seu coração ainda às vezes fica questionando: ah, Deus, mas por quê? Por que eu e não o meu irmão? Por que não chama também todos da minha família, Senhor? Por que o fulano morreu, Senhor, e não te conheceu, e tanto que eu falei, por que ele não foi? Por que ele não... Em vez de nós questionarmos, irmãos, a Deus, como disse Paulo, se há injustiça da parte de Deus, nós venhamos a ser gratos ao Senhor. Assim como Ele escolheu Jacó, irmãos, Ele também nos escolheu para ser parte do seu povo, a igreja de Cristo, o Israel de Deus. Nós possamos confiar na soberania dEle e buscar viver de conformidade com o seu propósito, nos alegrar nas suas promessas incondicionais, irmãos, que Ele nos concede. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Deus, e Pai, com a voz embargada, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor Deus, porque eu sei, Senhor Deus, que eu não sou digno de estar aqui, Senhor Deus, ministrando aos irmãos essa noite. Sabemos, Senhor Deus, que não somos dignos, Pai, de estar na Tua presença, mas o Senhor nos escolheu ainda no ventre das nossas mães. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou, Senhor Deus, das trevas, Pai, para a Sua maravilhosa luz. E nós queremos essa noite, Pai, é Te glorificar, Te exaltar, agradecer, Deus, porque, Senhor Deus, ao entender a Tua palavra, ao entender, Senhor Deus, o Teu chamado para nossas vidas, Pai, não há outra forma, Senhor Deus, não há outra palavra a não ser dita, Senhor Deus, a Ti como gratidão, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e ainda que nós venhamos, Senhor Deus, passar uma vida agradecendo ao Senhor, Pai, passar uma vida inteira aqui, Senhor Deus, dizendo obrigado e obrigado e obrigado, Senhor Deus, nós não vamos conseguir, Senhor Deus, superar a Tua misericórdia, Pai. A Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor Deus, que nos alcançou, Pai. Por isso, Pai, eu oro com os irmãos essa noite, Pai. E o que eu peço, Senhor Deus, é que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. Fortaleça o nosso chamado, as nossas escolhas, Deus. Entendendo que o Senhor nos escolheu incondicionalmente, Pai, para fazer parte do Seu povo, para cumprir o Seu propósito e desfrutar das Suas promessas eternas, Pai. Assim, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Tu és soberano sobre a terra.